Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para aprendermos juntos, Senhor, da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, meu Pai, nos fortalecendo, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor venha repreender todo o mal, tudo aquilo que vem para nos afastar do Senhor, todo espírito de cansaço, de frieza, de enfermidade, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus, Deus. Abençoa a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento, para que a gente possa crescer, Senhor, na Tua palavra, meu Pai, na Sua vontade, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Missões Transculturais no Antigo Testamento. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e do 17 ao 22, e Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, 1 Reis 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim, para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do teu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Jonas 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Então, desde a primeira aula desse trimestre, nós estamos vendo como Deus, Ele é o Deus Criador, e como Deus Criador, Ele é o Deus de toda a humanidade. Ele não é o Deus apenas dos judeus. Mas a gente viu também que Deus escolheu os judeus, né? Que os judeus, o povo de Israel, é o povo escolhido por Deus. E Deus tem uma aliança específica com ele. E aí a gente estudando esse trimestre através das lições, a gente vai perceber que Deus escolheu Israel para se manifestar para os outros povos, para através de Israel que os outros povos da terra conhecessem e reconhecessem que só o Senhor é Deus, que Deus ele é todo poderoso, ele é soberano. E a gente vê isso várias vezes ao longo do Antigo Testamento, né? Quando Jesus ainda não tinha vindo à Terra, não tinha se manifestado, quando ainda não tinha sido revelado à igreja. Então, desde a criação, Deus ele é o Deus de todos, ele é o Deus que quer salvar a todos. E nessa lição de hoje, nós vamos usar 2 exemplos que nós lemos na abertura, Elias com a viúva de Sarepta e Jonas na cidade de Nínive, para mostrar como Deus sempre quis alcançar outros povos e outras nações. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. Então, nosso Deus, ele sempre planejou, desde os tempos antigos, que o testemunho de Jesus Cristo, a mensagem de Deus, o Deus único, o Deus forte, o Deus verdadeiro, fosse proclamado
a todos os habitantes da terra. Deus nunca quis que somente os judeus fossem salvos, muito pelo contrário. Deus sempre foi o Deus de todos, mas ele tinha uma aliança específica com o povo de Israel. Então ele cuida do povo de Israel, e aqueles que se levantam contra o povo de Israel, automaticamente também se levantam contra o Deus de Israel, e por isso eles sofrem as consequências, e Deus ele sempre vai se levantar em favor do seu povo. Mas aí a gente vê que essa mensagem de anunciar um Deus todo-poderoso, um Deus único no Antigo Testamento e no Novo Testamento, anunciar a mensagem do Evangelho, anunciar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Tudo aquilo que ele fez por nós. E quando a gente lê o Antigo Testamento também, a gente vê várias situações, apesar de Jesus Cristo ainda não ter vindo como homem, várias coisas levam até Jesus, mostram Jesus e revelam Jesus. Então, em toda a Bíblia, né, desde o Antigo Testamento, é uma mensagem de Jesus também. Então, o Senhor sempre quis que todas as nações conhecessem a Ele, né, se rendessem a Ele, se prostrassem a Ele, obedecessem a Ele. E o Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário, para mostrar para os outros povos que existe um Deus único, um Deus soberano, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, criador dos céus e da terra, e que pode nos salvar, e que quer nos abençoar, e que nos ama. Amém? E aí o próximo subitem fala sobre a falha de Israel. Então, apesar do povo de Israel ter sido o povo escolhido de Deus, que Deus tem uma aliança com eles, tem um propósito, a gente sabe, através da história, que várias vezes o povo de Israel falhou. Várias vezes eles se uniram a outros povos, se contaminando com as religiões dos outros povos. Porque ao invés de eles influenciarem os outros povos, eles eram influenciados e acabavam cultuando outros deuses, né? Servindo a outros deuses, e isso foi uma falha. Isso é algo que preocupa essa questão da identidade, né, racial e nacional de Israel. Então, deixando de lado essa vocação deles de serem testemunha dos Deus vivo, quando eles serviam e se prostravam diante de outros deuses. Então, são muitos os relatos bíblicos que mostram justamente isso, né? Os desvios da nação de Israel, a desobediência, a idolatria, o pecado, né? Quantas vezes eles falharam, quantas vezes eles se prostituíram com outros deuses, e em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Por quê? Porque mesmo quando a maioria do povo se corrompia, sempre tinha ali uma parte que permanecia fiel ao Deus de Israel, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador. Amém? E aí o próximo subitem fala sobre a contribuição de Israel para o mundo. Apesar das suas muitas falhas que nós conhecemos através do Antigo Testamento, os judeus, eles receberam e preservaram o Antigo Testamento. Então, as mensagens, a lei, as profecias, tudo, né, o que está no Antigo Testamento, a gente tem acesso hoje graças ao povo de Israel, que preservou esses escritos e que posteriormente foi traduzido para o grego, que era a língua mais falada naquela época, e depois, né, para todas as línguas e para todas as criaturas. A gente tem acesso hoje ao Antigo Testamento e também ao Novo Testamento, traduzido no português, que é a nossa língua, mas está traduzido também em dezenas, né, de outras línguas que são faladas aí ao redor do mundo. E além dessa preservação, né, dos escritos, a gente tem também a participação dos escribas judeus que mantiveram viva essa ideia de que um dia os povos e nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. E hoje nós sabemos que
Jesus Cristo é a palavra encarnada, né? O verbo que se fez carne. E ele veio de Israel como o Salvador do mundo. Então, além de nós termos a palavra de Deus, né, que foi entregue aos judeus, a gente também tem o Salvador do mundo, que é Jesus, que veio dos judeus. Porque a gente não pode se esquecer disso, né? Jesus, ele era judeu, né? Todos esses patriarcas, esses homens importantes que a gente aprende tanto, eles eram judeus. Então nós não podemos nunca, né, nos esquecer disso, né? Eles são descendentes de Abraão. Amém? E o próximo tópico fala assim: o amor de Deus para com as outras nações. O primeiro subitem fala assim: os olhos de Deus sobre todos os povos. Então, desde o início, né, quando era Adão e Eva, e depois de Adão e Eva veio toda a humanidade, a gente sabe que Deus, ele é o Deus de todos. Então, desde o início, Deus, ele mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Mesmo depois que ele fez aliança com o povo de Israel, ele continuou de olho, cuidando, preservando e zelando também por todas as nações, por todos os povos. E a gente pode perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Isaías para Sarepta, né? E também no livro de Jonas que nós lemos. Então, nos livros proféticos, nós encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual todas as nações, todos os povos estarão redimidos. E a preocupação de Deus para com as nações, ela é clara desde o Antigo Testamento. E aí o próximo subitem fala sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Então, é uma coisa que muitas vezes a gente não presta muito atenção, mas quando Deus mandou Elias ir para casa da viúva de Sarepta, né, que ela ia sustentá-lo, o que aconteceu? Na verdade, não era a viúva que ia sustentar Elias, era Deus que ia sustentar a viúva e Elias, porque quando Elias chega na casa da viúva, ela só tinha ali o suficiente para preparar o último alimento. Ela ia fazer a última refeição com o seu filho e depois, provavelmente, eles morreriam de fome. Mas Deus manda Elias para a casa daquela mulher. Mas o mais interessante não é isso. É que Sarepta não era uma cidade de Israel. Essa mulher, ela não era uma mulher israelense, ela não era uma mulher israelita, ela não era do povo dos judeus. Sarepta, ela é em Sidom, que é uma nação pagã, né? Que se fosse hoje seria no Líbano. E mesmo tendo muitas viúvas em Israel passando fome, que Deus poderia ter sustentado essas viúvas, Deus mandou Elias para Sarepta. Ele tinha uma coisa específica com aquela viúva, né? Deus quis alcançar aquela família, aquela mulher e o filho dela através de Elias. Então a gente vê aqui um trabalho missionário que Elias fez, né? Ele foi para Sarepta morar com aquela viúva e aquela viúva, ela conheceu o poder de Deus através da vida de Elias. Ela foi abençoada primeiro com o milagre da multiplicação, né, da farinha e do azeite, e depois, como nós lemos, o filho dela adoeceu e morreu, mas Deus, através do profeta Elias, ressuscitou o filho daquela mulher. Então, aquela mulher, ela teve a oportunidade de conhecer o poder de Deus através de Elias. E se Deus não tivesse mandado Elias para a casa daquela viúva, com certeza ela morreria, né, sem conhecer o poder de Deus. Mas o Senhor quis alcançar aquela mulher, mesmo ela sendo de outro povo e de outra nação. Amém? E aí o outro tópico fala também sobre a missão de Jonas em Nínive. Jonas, ele foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Por quê? Porque Nínive também não era uma cidade israelense, não era do povo de Israel. Nínive era uma cidade
da Assíria. Era um povo pagão, um povo cruel, um povo que estava em pecado e que Deus ia destruir aquele povo por causa do pecado. Mas mesmo aquela cidade sendo de outra nação, de outro povo, Deus quis salvar. Deus quis que a mensagem de Deus, a pregação do arrependimento, fosse feita naquela cidade para que aquele povo fosse salvo. Porque Deus, quando mandou Jonas para lá, ele sabia que aquele povo ia se arrepender. E quando a gente olha a história de Nínive, né, o que aconteceu, a gente vê um dos maiores avivamentos da história da Bíblia, porque diz que toda a cidade jejuou depois que Jonas anunciou a mensagem de arrependimento para aquele povo. E aqui a gente vê uma coisa, uma semelhança, porque João Batista, ele também anunciou a mensagem do arrependimento. E aí aqui nessa ocasião, né, Jonas anuncia a mensagem do arrependimento e o povo se arrepende verdadeiramente. Todos, inclusive os animais, fazem jejum, né? E aí Deus perdoa e não destrói a cidade. Por quê? Porque eles acreditaram na mensagem que Jonas anunciou ali, eles acreditaram naquilo que foi anunciado por parte de Deus e o Senhor deu uma chance para eles, né? E eles não foram destruídos, amém? Então, a gente precisa entender que Nínive era uma cidade pagã, com um povo cruel, perverso, que estavam fazendo coisas terríveis, tanto é que Deus ia destruir aquele povo. Deus ia destruir, né, aquela cidade. E muitas vezes a gente age também como Jonas, porque Jonas fala assim, eu não vou lá pregar a mensagem porque ele sabia que eles poderiam se arrepender. E eu imagino que no seu interior, Jonas pensava assim, esse povo cruel, esse povo idólatra, esse povo pagão, não é justo que eles se arrependam e sejam salvos. E às vezes tem cristão que tá assim também, né? Que acha que não é justo você pregar a mensagem do evangelho e uma pessoa cruel, uma pessoa idólatra, uma pessoa às vezes criminosa se arrepender e ser salva. Mas é justamente isso a mensagem do evangelho, é alcançar os que estão perdidos, é alcançar os que estão doentes, né? Alcançar aqueles, né, que estão precisando mesmo do Senhor, de salvação, de transformação. E foi isso que Deus fez em Nínive, que não era um povo judeu, não era um povo israelita, mas o Senhor fez esse trabalho missionário ali, anunciou a mensagem do evangelho e salvou aquele povo. Amém? E o próximo tópico diz assim: alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Alianças de Deus. Então, nós sabemos que Deus, ele é um Deus de alianças. Desde a criação, ele faz aliança com o homem. Ele fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, com a igreja. Então, Deus, ele é um Deus de alianças. E desde o Éden, quando Adão pecou, ali o Senhor já fez uma aliança com Adão, dizendo que dele viria o Salvador, né? De que Eva iria gerar aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, que foi Jesus Cristo. Então essa foi uma aliança, foi uma promessa que Deus fez ali, quando o homem pecou. Então todas as vezes, né, que o homem pecou, que Israel se afastou do Senhor, o Senhor sempre providenciou a redenção, a restauração. Deus sempre perdoou, né? Então, como eu disse, ele estabeleceu várias alianças com a humanidade. E todas essas alianças que o Senhor fez foi com um único objetivo, né, de deixar claro para o homem que ele é o Deus Todo-Poderoso, né, que ele é o único Deus que merece a nossa adoração, que merece o nosso louvor, que merece o nosso amor, né? E existem na Bíblia alianças que são denominadas incondicionais e alianças que são condicionais, né, entre Deus e a humanidade. Então, a aliança incondicional e a condicional. A aliança incondicional é aquela que não tem condição, vai acontecer e pronto. Então, quando Deus falou para Adão e Eva, olha, o Redentor, o Salvador, vai vir da semente da mulher,
é uma aliança incondicional. Ninguém precisa fazer nada para que isso acontecesse. Deus prometeu e ele vai fazer. Então é uma disposição soberana de Deus, pelo qual ele faz um contrato incondicional com a humanidade. Não tem condição. Ele vai fazer e pronto. Amém? E a aliança condicional é uma proposta de Deus, né? É um contrato condicional, ou seja, ele vai fazer alguma coisa se nós cumprirmos uma certa condição, determinada condição. Então, com relação a Jesus, ele fez a aliança incondicional. Eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Redentor. Mas existe uma condição para nós sermos salvos, que é o quê? Crer. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Nós precisamos acreditar. Existe uma condição. E a gente sabe que existem muitas promessas que estão escritas na Bíblia que elas têm uma condição. Então, faça isso e vai acontecer isso. Faça isso e eu vou fazer isso. Então, muitas promessas, muitas bênçãos nós recebemos quando nós cumprimos determinadas condições. Amém? Então, através de alianças, Deus ele firmou um compromisso com a humanidade e nós sabemos que Deus ele é fiel, né? Ele cumpre as suas promessas, ele cumpre os seus compromissos. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem da salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante no Antigo Testamento para entender as missões no Novo. Tema da próxima lição. Amém? Então, como eu disse, né, desde o Antigo Testamento, a gente vê Deus querendo que os outros povos também conhecessem, né, o poder de Deus, que ele é poderoso, que ele é glorioso. E a gente tem exemplos na Bíblia, por exemplo, Ruth, ela não era israelita, mas ela aceitou, né? Ela se rendeu ao Deus de Israel e ela entrou para a genealogia de Jesus. Raabe também, Raabe não era israelita, mas ela também entrou para a genealogia de Jesus. Naamã foi curado, mesmo não sendo um israelita. Então, a gente vê aqui como Deus, ele quer alcançar todos os povos. Sempre foi o objetivo de Deus alcançar a todos, né? Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos conheçam o seu poder. Deus quer que todos reconheçam que só Ele é Deus, que não existe outro Deus. Deus não quer que as pessoas vivam enganadas, acreditando em deuses falsos, em deuses que não podem fazer nada. A palavra de Deus diz que Deus, ele é amor. Então Deus, ele ama a todos e nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Deus quer que a gente tenha vida e vida em abundância. E quando você ouve falar de um Deus que quer que as pessoas morram, né, que quer matar pessoas, a gente logo vê que isso não é algo bom. Né? A gente vê logo a intenção do maligno, né, agindo por trás disso. Então nós precisamos estar alertas, né? Nós precisamos estar atentos e a gente tem que anunciar, né, o Senhor para todas as criaturas, né, para que mais e mais pessoas conheçam e reconheçam que só o Senhor é Deus. Porque a gente sabe que agora nós vivemos tempos que a gente vê dia após dia as palavras, as profecias se cumprindo com relação à volta de Jesus. Então nós precisamos estar preparados, mas a gente também precisa anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão perdidos. Aceitem, se salvem. Amém? Essa é a palavra do Senhor e até a próxima aula em nome de Jesus.